Olá, a paz de Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje vou falar sobre adivinhação e magia, o que ensina o magistério da igreja, o catecismo da igreja católica. Nós católicos temos três pilares da nossa fé: sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério, que é o catecismo. Tem mais de 3.000 citações bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. E hoje vamos falar sobre adivinhação e magia. E esse vídeo é direcionado especialmente para os católicos. É para todos também que queiram acompanhar. Vamos conhecer o que é que a igreja ensina. O que é que a igreja fala sobre adivinhação e magia. Convido a todos que queira participar e observar. Acessar o meu canal é fácil. Você escreve André Martelo dos Hereges, que aí você vai ver um conteúdo grande que já tem lá gravado sobre sacramento, sobre mandamento, sobre celibato, sobre ritos, sobre a Santíssima Trindade, o matrimônio, o aborto, muitos temas lá. E hoje é o que a igreja ensina, e é especialmente para os católicos. Vamos ver o que o catecismo fala? Vamos lá. O catecismo no parágrafo 21:15, 21:16, 21:17. O pecado da adivinhação e a magia. É um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Um pecado contra o primeiro mandamento. Começa assim: Deus pode revelar o futuro a seus profetas e a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos das providências, no que atinge ao futuro, e em abandonar toda a curiosidade doentia. A este respeito, a imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Isso aqui é o parágrafo 21:15. Agora o 21:16. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, invocação dos mortos e outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, astrologia, quiriomancia, interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médios, esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. A Igreja Católica condena a prática da magia. Veja o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de versículo 16, quando Paulo e Sila entram na cidade de Filipe, e tem aquela moça que tem o espírito de adivinho. E Paulo expulsa o demônio que estava naquela moça, um demônio chamado Pitão, que era o que tinha espírito de adivinha. O espírito de adivinha que habitava naquela moça. E descobria todos os segredos. E Paulo, em nome de Jesus Cristo, expulsa. Então, a igreja condena a adivinhação. A adivinhação não é algo que vem de Deus, é coisa do demônio. A revelação, Deus falava no Antigo Testamento aos profetas, e os profetas falavam ao povo, assim como falam os apóstolos no Novo Testamento.
Então, a prática de adivinhação é condenada. Como também horóscopo, os signos, né, que as pessoas usam muito. Meu signo é tal, meu signo é isso, meu signo é aquilo, é aquário, é virgem, vegetariano. Então, por trás de cada signo há uma entidade do paganismo. Você católico não precisa de signo, você tem Jesus Cristo. Você é cristão, seguidor de Cristo, que segue o caminho. Então você é católico, você segue a Cristo. Você não precisa de signo, você tem Jesus Cristo. Não precisa de signo. Por trás de cada signo existe um demônio, uma entidade do paganismo. E aqui não estou falando contra o espiritismo, respeito quem é do espiritismo, quem é do hinduísmo, quem é budista e outras seitas e religiões. Aqui eu estou falando especialmente para o católico. O católico ele não pode ser espírita e ser católico. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Porque o espiritismo ele nega a divindade de Cristo, ele nega a ressurreição. Então não pode um católico e ser espírita, ou uma coisa ou outra. Então, por trás de cada signo existe uma entidade do paganismo. É Pombagira, é Preto Velho, é Zé Pilinta, é Ogum, é Oxum, todas as práticas do espiritismo, as entidades do espiritismo. Então o católico não pode ser espírita porque eles acreditam na reencarnação. E nós, católicos cristãos, acreditamos na ressurreição. A astrologia, a botar sua crença nos astros, nas estrelas, no sol, também não pode, é um perigo. O católico não pode. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, seguimos o caminho que é Cristo, a salvação. Agora vamos para o 21:17. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais as pessoas pretendem domesticar os poderes ocultos para colocá-lo a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar ao outro, ou quando recorre ou não na intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente nas práticas de adivinhação ou de magia. Por isso, a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação de poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Então, a igreja una, santa, católica e apostólica condena todas essas práticas. O católico, ele tem que ser cristão de verdade, colocar em prática a palavra de Deus. Existem os dons do Espírito Santo. Se você ler em 1 Coríntios, capítulo 12 até o 14, está explicando com clareza sobre os dons do Espírito Santo. Mas a Igreja Católica condena a magia, desde o Antigo Testamento e o Novo, né? Condena a adivinhação. Isso são culturas que vêm do paganismo, do espiritismo. Como eu falei, não estou falando aqui contra o espírita. Eu estou falando aqui e defendendo a fé católica. Um católico não pode ser espírita. Um espírita não pode ser católico. Se você é espírita. Você é católico, você é católico. Que, infelizmente, há muitos católicos que não conhecem a doutrina da Igreja Católica e participam da missa no domingo e no outro dia, na segunda-feira, está no terreiro. Então, isso é pecado mortal. É um pecado de idolatria. É um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Então, muito cuidado a vocês, irmão católico, que acha que pode
e ser católico e ser espírita. Não pode. Então, quando alguém perguntar qual é seu signo, eu falo, eu não tenho um signo. Aí alguém perguntar, por que não? Eu sigo Jesus Cristo, eu sou cristão, seguidor de Cristo. Essa é a verdade. Católico não tem signo. Essas coisas vêm do paganismo. Quiromancia, astrologia. Então, essas coisas não pertencem a Deus. Não pertencem à revelação divina. Então, vou encerrar por aqui esse vídeo, mas aqui fica a diversão, né? A divertir. E aquele que tem a curiosidade, que tiver o catecismo, leia 21:15 e 21:16 e 21:17. A doutrina da nossa igreja é o que a igreja ensina, não é o que eu penso, não é o que eu quero. É aquilo que a igreja católica ensina. Católico, cristão católico é seguidor de Cristo. Não tem signo. Não acredita em astrologia, nem em magia, nem adivinhação. Se você pratica essas coisas, converta seu coração e volte para Jesus. E aceite Jesus como seu único salvador da sua vida. Você não pode ser uma coisa ou outra. Se você é espírita, tudo bem. Se você é católico, não pode viver essas práticas. Então, por isso que eu falei, esse vídeo é especialmente para os católicos. Como eu já falei, Jesus Cristo é católico. Jesus Cristo é o fundador da Igreja Católica. Mateus 16, de versículo 16 até o 19. Então, ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha. Observe que é no singular, não é no plural. Jesus Cristo fundou uma igreja e colocou para ser administrada por Pedro, primeiro Papa. E essa é a verdade. Está lá em Mateus 16, 18 e 19. A minha igreja, minha, é no plural. Não é no plural, é no singular. Então, é só essa igreja aqui, edificada por Cristo. E tem a sucessão apostólica, tem uma liturgia, tem um apostolado, tem essa hierarquia. Então, a igreja de Cristo. Cristo é a cabeça e o corpo da igreja, e nós somos os membros. Então, quem pratica a adivinhação, quem pratica astrologia, quem vive dizendo que tem signo, e praticando essas outras coisas, é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Amém? Deus nos proteja, nos guarde e nos abençoe. Está visto e permanecer unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.